Bom dia, hoje continuaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Obrigada, meu Deus, pela bênção do estudo, que possamos sair do estudo, educar o nosso coração e praticar o Evangelho de Jesus. Hoje, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos nos situar quanto à situação em que Jesus falou esta frase. Era a época de Páscoa e Jesus já se pressentia o momento da partida. Chegado a Jerusalém antes da festa, Jesus é ovacionado pela cidade que o recebe como a um rei. Hosanas, hinos, festividades à sua entrada. Jesus se recolhe antes da festa para a última ceia imortalizada por pintores famosos, e nesta ceia Jesus precede a uma sessão de lava-pés. Jesus, querendo ainda ensinar aos seus discípulos pontos importantes do seu amor, reforça nestes momentos finais a importância da humildade, a importância de servir. Antes de sentarem-se à mesa, Jesus retira o seu manto e envolve o seu corpo numa toalha, à forma que os escravos da época faziam, enche uma bacia de água e se ajoelha aos pés de cada um dos discípulos, lavando os seus pés e os enxugando. Pedro, então, incomodado da situação, diz a Jesus: Senhor, tu lavar meus pés? Responde Jesus: o que faço não o compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés, Senhor. Jesus lhe responde: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro então lhe diz: não apenas os meus pés, Senhor, se não é para ter parte com o Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Mas também estáis puro, mas não todos. Já sabia sobre Judas. E na sequência, Jesus diz, reforçando o seu ensinamento: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou mestre e senhor. Se, portanto, eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Quantas vezes servimos aos irmãos que estão ao nosso lado? Quantas vezes servimos aqueles que dividem a mesa conosco? Quantas vezes nos ajoelhamos perante os nossos familiares e lavamos os seus pés, aliviando o desconforto da longa jornada que trilhamos aqui na terra? Jesus não perde nem este momento antes de sua dor, da crucificação, e ainda neste momento reforça a lição da humildade. Imagine a importância disso para cada um de nós. A oportunidade de servir aos irmãos de jornada, aos irmãos que trazem o pé calejado, o pé sujo da poeira da estrada, o pé dolorido da viagem longa. Jesus, então, continua durante a ceia nas últimas orientações.
Jesus pressentia o momento em que os guardas chegariam e o prenderiam. Então Jesus anuncia que em verdade um dos discípulos o havia entregado. Pedro recosta o ouvido ao peito de Jesus e lhe pergunta quem é. Jesus lhe diz: é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. Então Jesus umedece o pão no molho e o toma e dá a Judas Iscariotes. Depois, Judas recebe o pão, embrulha o pão e põe na bolsa, apressado para sair. Jesus fala a todos, mas a Judas em particular: faze depressa o que estás fazendo. E os discípulos não entendem para quem é aquela frase. Judas, apressado, embrulha o pão, guarda na bolsa e sai imediatamente antes da ceia. Jesus, neste momento, se despede dos seus discípulos e diz que glorifica a Deus, Deus seu Pai, Deus nosso Pai, e acalma os discípulos que perturbavam o coração, pressentindo também o momento da despedida. Meus filhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito, agora vos digo sempre: para onde vou, vós ainda não podeis ir. Mas ainda dou um novo mandamento. O primeiro mandamento e o segundo já estavam registrados no Velho Testamento. Jesus reforçou durante o seu ensinamento, o seu evangelho, os ensinamentos, os mandamentos que o Velho Testamento já trazia e registrava. O primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro semelhante ao segundo, porque para amar a Deus é necessário amar ao próximo. Neste momento da despedida, Jesus anuncia um novo mandamento. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, e como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Então, amar ao próximo, como Jesus nos amou. Tentar amar o próximo como Jesus nos amou. Nos esforçar para amar o próximo como Jesus amou a cada um de nós, com humildade, com respeito, com carinho. Cada um de nós, em sua vida, tente amar o seu próximo como Jesus nos amou. Nisto reconhecerão todos os que são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E Simão, já perturbado, pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora, Pedro, mas mais tarde me seguirá. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora, Jesus? Darei a minha vida por ti. E Jesus lhe diz: em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes, ainda nesta noite. Jesus continua: não se perturbe o vosso coração. Aí, capítulo 4 do Evangelho de João. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Título do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé, desconfiado como sempre, pergunta a Jesus: Senhor, para onde vai? Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho se não sabemos para onde vai?
E Jesus lhe responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. E Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhe diz: Há tanto tempo estou convosco e tu não conheces, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. E aí, segue que Jesus, terminada a ceia, vai fazer uma oração no jardim e nesse momento os guardas se aproximam acompanhados de Judas e Jesus é preso e levado a julgamento e na sequência a condenação para a morte. Não se perturbe o vosso coração. O momento em que vivemos aqui na Terra perturba o nosso coração. E por que nós trazemos o coração perturbado? Por que trazemos o coração com sombras, o coração obscurecido por medo, por desespero e por dor? Nós, espíritos em evolução, fomos criados simples e ignorantes, e na criação recebemos de Deus as oportunidades de encarnar para o progresso do nosso espírito. E desde o início, o livre-arbítrio, a livre escolha. E conforme escolhemos, desencadeamos processos em torno de nós, desencadeamos situações em torno de nós, e uma vez desencadeadas, as consequências das situações retornam para nós. É a lei de causa e efeito a que todos nós estamos submetidos. E nesta lei de causa e efeito aprendemos e progredimos e afinamos as nossas escolhas, porque sofrer machuca, sofrer incomoda. E a partir da consequência das nossas escolhas, aprendemos a melhor escolher. O mundo em que vivemos, o planeta Terra, não é o único planeta habitado por espíritos. Não seria o objetivo de Deus criar um universo infinito apenas para o deleite dos nossos olhos na noite estrelada que vislumbramos quando olhamos para o céu. Com certeza, milhares de estrelas no céu, milhares de planetas orbitando as estrelas, há muitas moradas de espíritos no universo. O universo é a casa de Deus, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os espíritos encarnam nestes mundos, que são moradas correspondentes ao seu adiantamento. Enquanto uns ficam presos aos ambientes em que viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Espíritos culpados permanecem em ambientes de sofrimento, com remorsos e pesares, enquanto espíritos justos convivem com aqueles a quem amam. Há mundos que são inferiores ao planeta Terra, física e moralmente. Nestes mundos inferiores ao planeta Terra, reinam paixões degradantes e maus sentimentos e intenções. Há também mundos superiores ao planeta Terra, onde a vida é toda moral e espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Conforme Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, podemos classificar os mundos didaticamente, mas também relativamente, em mundos primitivos, mundos de expiação e prova, que é o planeta Terra, atualmente,
mundos de regeneração e mundos celestes ou divinos. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiações e provas, em que a Terra se classifica atualmente, predomina ainda o mal, mas já se vislumbra e muito o bem. Porque a Terra é um mundo de expiação e prova. Na Terra, há expiação, que é pagamento de dívida, pagamento de injustiças, pagamento de problemas que desencadeamos no passado. Um mundo de prova, um mundo em que o espírito vai provar aquilo que ele acha ter aprendido, aquilo que ele estudou, aquilo em que se aplicou. Os espíritos ligados ao planeta Terra vivem diariamente provas e expiações, e isso nós vemos em muito na nossa vida. Nós passamos nesta encarnação por oportunidades de provar os conhecimentos do nosso espírito. É um mundo de provas. Mas também, como espíritos ainda trilhando o caminho da evolução, temos muitas dívidas do passado, seja desta mesma vida, seja de vidas anteriores. Então, temos aqui na Terra a oportunidade de pagar estas dívidas, de expiar com X essas dívidas criadas anteriormente por nós. Há os mundos de regeneração, que são mundos intermediários em que o espírito goza de uma tranquilidade parcial, um momento de descanso para as próximas provas. Nestes mundos de regeneração, o bem prevalece. E há, por fim, os mundos celestes ou divinos, em que espíritos evoluídos vivem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, e por isso aqui vive o homem a braços com tantas misérias, com tantas dificuldades, com tantas provações. Os espíritos e os mundos evoluem, porque a criação divina não é estanque, a criação divina é dinâmica. Basta olhar a história da humanidade. Há 2000 anos, época em que Jesus viveu, império absoluto da força bruta, desrespeito aos direitos dos povos e das pessoas, ausência de solidariedade e de compaixão, guerras, extermínio, destruição, holocaustos e genocídios. Hoje, vamos olhar a nossa realidade. Existe ainda guerra, existe ainda genocídio, mas não é mais o que predomina no nosso planeta. Embora mazelas sociais, não predominam invasões e escravidão. Existe invasão e escravidão, mas não é mais o que predomina. Há programas de assistência social, há programas de educação. Já se abomina a violência, embora ela ainda predomine. Evoluíram incontestavelmente a Terra e os seres humanos ligados à Terra, não obstante a consciência de que ainda precisamos progredir muito e tornar a vida muito melhor sobre a Terra. Cabe aos espíritos encarnados e desencarnados ligados a este mundo construir um mundo melhor. E Deus a tudo provê. Jesus, como governador do nosso planeta, dirige e orienta os caminhos da humanidade e veio trazer o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abrem-se oportunidades todos os dias para o nosso espírito, cumprindo a justiça divina que é perfeita e infalível, mesmo nas injustiças aparentes da nossa vida. A humanidade é composta de todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes, os inúmeros mundos do universo. E os espíritos ligados à Terra são apenas uma pequena fração
desta imensa população que se espalha pelos mundos e pelos espaços, encarnados ou desencarnados. Deus dá a todos os seus filhos os direitos e condições igualitárias. Fomos todos criados simples e ignorantes, e submetidos à lei de causa e efeito, continuamos na trilha do nosso progresso. Quanto mais esclarecidos, maior a responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Deus nos dá a reencarnação como a bênção do recomeço, em que a nova oportunidade apresenta condições necessárias para o progresso do nosso espírito. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o corpo físico anterior. Agora, o espírito é o mesmo, que reencarna, até que aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como Jesus nos amou, que é o que Jesus veio nos trazer. As moradas são muitas no universo e são milhares e milhares e milhares os espíritos da humanidade. Agora, a morada de Deus vai começar a ser criada aonde estamos, se começarmos a criar a morada de Deus dentro do nosso coração. Então, a morada de Deus deve iniciar dentro de nós. E Jesus, como caminho, a verdade e a vida, veio nos orientar na construção do reino de Deus dentro de nós. Vamos abrir a porta do nosso coração para Jesus. Vamos construir, durante a encarnação atual, o reino de Deus em nosso coração. Jesus nos deu o beabá para isso. Jesus reforçou o amor, a humildade. Jesus nos orientou há mais de 2000 anos o que fazer para construir dentro de nós o reino de Deus. Por que relutar? Por que um coração duro ainda mora dentro de nós? O convite da vida se faz todos os dias. Se faz pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho, pelo nosso marido, pela nossa esposa. Se faz pelo nosso trabalho, se faz pela dor, se faz pela doença, se faz pelo desafio que cada dia vem aqui para nos fortalecer, para que agora consigamos iniciar esta obra de construir o reino de Deus no nosso coração. Obrigada, boa semana a todos e fiquem com Deus.